nós vamos fazer o nosso período de oração agora. E eu gostaria de, antes mesmo de estarmos fazendo esse período de oração, estar introduzindo o sermão dessa manhã. E nós estaremos buscando fazer a oração, então, em cima da mensagem que estaremos trazendo nessa manhã. Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 3. Nessa manhã nós estaremos falando sobre batalha espiritual. Não é um assunto muito comum dentro das igrejas da denominação batista, mas ele é necessário para o nosso entendimento e crescimento espiritual, porque todos nós temos batalhas espirituais. Paulo ele vai dizer que Satanás, o nosso adversário, ele ronda os lugares celestiais, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Então, todos nós temos. E eu gostaria de iniciar lendo o Salmo de número 3. Salmo, capítulo 3. O salmista aqui, ele está angustiado, mas ele confia no Senhor. E ele vai dizer: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam, que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Vamos repetir esse versículo de número 8? A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Vamos orar nesse momento, irmãos, pedindo a Deus que esteja nos dirigindo na condução do sermão, do estudo, da palavra dele que será trabalhada nessa manhã. E a minha oração, desde que o Senhor colocou essa mensagem em meu coração, eu tentei dialogar com Ele a respeito do assunto, porque acho por demais complicado realmente de estar sendo tratado, mas Ele manteve firme no meu coração e essa manhã eu estava orando e eu disse: Senhor, o Senhor sabe o porquê que o Senhor tem colocado esse sermão em meu coração. E o Senhor sabe para quem o Senhor quer falar e o que o Senhor quer que essa pessoa entenda. Então, eu gostaria que nós curvássemos as nossas frontes nesse momento e estivéssemos orando para que o Senhor, de fato, possa estar abrindo as nossas mentes e os nossos corações para recebermos a palavra dEle. E se você tem passado por alguma batalha, se você tem passado por situações difíceis, por situações de perseguição, por situação de desesperança, que você possa, à semelhança do salmista, dizer: em paz me deitarei e em paz dormirei. Irmãos, isso é uma coisa que muitos não têm conseguido nos dias de hoje. Se deitar e dormir, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa segurança, que o Senhor, Ele, sobre o povo dEle está a bênção dEle, que a salvação vem do Senhor.
e que sobre o seu povo. Quem é o povo de Deus, irmãos? Quem é o povo de Deus? Estão tímidos? Nós somos o povo de Deus. É sobre mim, é sobre você que está a bênção do Senhor. Essa promessa de que nós poderíamos nos deitar e dormir, ela vem do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Essa promessa de que os nossos inimigos seriam destruídos, ela está para a minha vida, ela está para a vida de todos nós. Então vamos orar nesse momento, coloque diante do Senhor aquilo que tem pesado o seu coração. Coloque diante dele a sua ansiedade, a sua insegurança, a sua tribulação. A perseguição ela pode vir por meios financeiros. Aquela insegurança do que será o dia de amanhã, como será, como eu trarei o sustento necessário para a minha família. Talvez você que esteja em casa ainda esteja inseguro de sair e de pegar a doença, de ser contaminado. Coloque diante de Deus, irmãos, você não pode viver pelo resto da vida dentro de casa. Está na hora de abrirmos as portas e sairmos e agirmos. Porque se a igreja está presente nesse mundo, nesse tempo, é porque Deus tem um papel para nós. Nós somos a igreja de hoje, Deus tem um papel para cada um de nós e nós não vamos cumprir esse papel se estivermos trancafiados dentro da nossa casa com medo do que vai acontecer. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque sabemos que servimos a um Deus que é Criador, o Deus que é sustentador de todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, de forma maravilhada, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Porque nada, Senhor, nada acontece sem a sua permissão. Senhor, nós queremos nesta manhã, mas somos incapazes de o fazer sem a tua unção, sem a tua direção, de levar essa mensagem ao coração dos teus servos, de levar essa mensagem, Senhor, ao meu coração. Porque muitas das vezes, Senhor, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, nós somos falhos, Senhor. A nossa fé tropeça. Ficamos ansiosos, ficamos inseguros. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui com o nosso pleno entendimento da Tua palavra, com um pleno entendimento, ó Deus, de que o Senhor controla todas as coisas. E que nada, Senhor, nada acontece sem a Tua permissão. Em nome de Jesus. Amém. Não poderíamos falar de batalha espiritual sem falarmos de Efésios, capítulo 6. Efésios 6, a partir do versículo 10, Paulo vai se dirigindo àquela igreja falar. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Se você tem uma caneta, se você tem um lápis, marque aí na sua Bíblia. Quem são os nossos adversários? No versículo 10, ele começa a falar, no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas Estão muito tímido hoje, contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo, ele é o principal adversário. Ele é o chefe das milícias celestiais que trabalham nos lugares celestiais contra a nossa vida. Mas ele continua, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não é uma luta corporal, é uma luta espiritual. Por isso se chama batalha espiritual. E ele vai dizer, mas sim contra os principados. Então, olha, o diabo é o principal adversário. Mas ao lado dele, lutando contra nós, estão os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade. Todos eles estão ali reunidos à mercê do seu chefe. A Bíblia vai dizer que quando Satanás caiu do céu, quando Satanás foi expulso do céu, ele trouxe consigo 1/3 dos anjos. Esse 1/3 dos anjos que foram criados, seres celestiais, mas caíram com Satanás, são esses seres que nós estamos lendo aqui, os principados, potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais, são eles que lutam e batalham conosco. Eu queria ler também, antes mesmo de iniciarmos o nosso sermão, Apocalipse capítulo 2. Porque, irmãos, nós podemos incorrer em 2 erros. Quando falamos de batalha espiritual, enquanto igreja, podemos incorrer em 2 erros. Nós podemos supervalorizar o inimigo, supervalorizar Satanás e suas obras. E aí, na igreja, ao invés de se pregar a respeito de Deus, pregar a respeito do Evangelho, falar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus pode fazer em nossa vida, a gente só fala do inimigo. A gente só fala daquilo que ele pode fazer, ao ponto de até chamar pessoas que outrora trabalharam do lado de lá para dar testemunho de como os demônios se manifestavam, como é que se dava a bruxaria, como eram feitos os trabalhos, etc, etc, etc. Irmãos, o que precisamos entender a respeito de Satanás e dos seus anjos está contido na Bíblia. Foi revelado por Deus. Você há de convir comigo que é muito imprudente de nossa parte querermos aprender do inimigo com o próprio inimigo, que é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, como eu posso querer aprender a respeito de Satanás com o próprio diabo? Então, o que precisava ser revelado a respeito dele está aqui. E isso o apóstolo João vai falar lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 24. Ele vai repreender a igreja de Tiatira por conta da conduta dela em dar muita importância, em querer saber, em querer verificar, averiguar aquilo que o inimigo fazia. E aqui o apóstolo João
inspirado por Deus, escreve àquela igreja: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outrora carga vos não porei. O Senhor está chamando a atenção daquela igreja porque aquela igreja, ela queria entender a respeito das profundezas de Satanás. Então, esse é um erro que nós não podemos nos entregar. E esse geralmente não é um problema que ocorre nas igrejas batistas. Nós incorremos no extremo oposto. Irmãos, eu já ouvi pessoas negarem a existência de Satanás, confundirem possessão demoníaca com esquizofrenia e outro tipo de doença qualquer. Não se fala a respeito do inimigo dos púlpitos. E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo repreendendo a igreja de Coríntios, em sua segunda carta aos Coríntios. Paulo vai repreender a igreja, 2 Coríntios 2, versículo 11. Eu vou ler um pouquinho acima, até para que os irmãos possam entender o contexto do que Paulo está falando. Por isso vos digo, versículo 8, que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então aqui Paulo está falando para aqueles irmãos que eles deveriam perdoar os seus inimigos. Que eles deveriam perdoar. Na verdade, Paulo aqui ele não está falando nem de inimigo. Ele está falando que os irmãos deveriam se perdoar. É uma coisa que nós também buscamos ignorar dentro da igreja, que há diferenças e desavenças entre nós. Eu acho interessante porque muitas das vezes as pessoas se referem à igreja como sendo uma coisa à parte dela. A igreja é isso, a igreja é aquilo, como se ela não fizesse parte. E Paulo aqui ele está falando, não ignorem os ardis de Satanás. Não ignorem, porque ele ronda os lugares celestiais, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então é no momento de vacilo, no momento de discordância, às vezes num desentendimento bobo, por uma coisa fútil, aquilo ali cresce, aquilo ali toma um vulto, toma uma dimensão e todo o trabalho vai por terra. E aí nós vemos igrejas sendo divididas, congregações sendo fechadas, trabalhos deixando de serem realizados, porque muitas das vezes nós ignoramos os ardis de Satanás. Nessa meditação dessa manhã, nós estaremos falando a respeito do título, do poder e da função de Satanás. Título, poder, qual é o alcance do poder de Satanás? Nós não podemos menosprezar achando que ele não tem nenhum poder, como a igreja de Coríntios, que ignorava, minimizava o trabalho do inimigo,
mas também não podemos ficar paralisados, achando que o inimigo é muito poderoso e que ele pode acabar com tudo o que existe e com a nossa realidade. E aí nós vemos crentes que têm medo, passa por trabalho na rua e se estremece, tem medo de comer coisas que podem ter sido trabalhadas e entre outras coisas aí que a gente vê as pessoas ficando completamente paralisadas de medo pelas obras do inimigo. Nessa manhã, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar trabalhando, então, o seu título, o poder e a função de Satanás. Nós estaremos trabalhando no Velho Testamento. É importante que os irmãos entendam que a Bíblia, que a revelação de Deus, ela se dá de forma progressiva. No Antigo Testamento, a ação de Satanás, ela trabalha de forma argumentativa. Vê como ele trabalha com Eva. Ele não chega ali assustando Eva, agindo de forma brutal ou obrigatória para que Eva comesse o fruto. Ele chega de forma argumentativa e ele começa ali um diálogo com Eva, não é? Pois é, então Deus criou esse jardim todo, mas ele disse que vocês não podem comer nada, não é? Vocês não podem comer nenhuma fruta que está aqui no jardim. E a resposta de Eva me fez ficar assim, bem encafifada. Porque a gente às vezes passa, né, batido no texto, mas observe que Eva, ela vai dizer, não, o Senhor disse que nós poderíamos comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela, nós não poderemos nem tocar. Não podemos comer e não podemos tocar. Deus não disse que eles não poderiam tocar. Deus disse que eles não poderiam comer. Então você vê da parte de Eva já um exagero ao se pronunciar ali com Satanás. E esse exagero abre uma brecha para o inimigo. É por isso, irmãos, que muitas das vezes batemos tanto em cima da nossa religiosidade. A religiosidade é algo maléfico para o crescimento e para o desenvolvimento da igreja. Porque muitas das vezes a nossa religiosidade exagerada dá espaço para o inimigo trabalhar. São muitos anos que eu tenho de igreja e provavelmente as minhas experiências estejam longe da realidade de muitos de vocês. Mas eu já vi pessoas serem excluídas da igreja por terem assistido determinado filme, por ter ganhado uma Brasília no carnê do baú. Sim, meu tio foi excluído com toda a embaixada do rei, por terem ouvido no rádio uma música do Elvis Presley. Ele ficou mais de 30 anos fora da igreja, até que o Espírito Santo tocasse naquela vida e o trouxesse novamente para a igreja. E aí ele foi no fundo do poço, irmãos, porque até preso meu tio foi. Isso é a religiosidade exagerada. É esse aumentozinho que a gente faz, é a gente ignorar o trabalho árduo de uma mãe em trazer seu filho adolescente para a igreja. E aí, quando ele chega aqui, ele é criticado.
por causa da roupa, por causa do comportamento, porque ele está no celular. Eu não estou dizendo que tenha que haver, que está tudo liberado. Não é isso. Eu só estou falando que antes da gente ficar olhando para esses pontos, olhe para aquela mãe que orou arduamente entre o filho vir de bermuda e chinelo de dedo e não vir para a igreja, ela o trouxe da forma como ele estava. O meu filho cansava de vir com roupa de super-herói. E eu ouvia as pessoas reclamando. Ouvi pessoas falando que o super-herói dele tinha que ser Jesus. Mas, irmão, entre ele vir com a roupa de super-herói e ele não querer vir, eu trazia ele do jeito que ele estivesse. Se eu estiver errado, eu vou dar minha conta lá com Deus. Sabe, às vezes a gente fica preso e Satanás ele vai só trabalhando. Porque, às vezes, uma coisa que a gente fala para um jovem ou para um adolescente desse, eu não vou mais lá, não. Então, que nós tenhamos o devido cuidado para não exagerarmos como Eva. Não parece que foi simples? Você já tinha percebido o exagero de Eva? Em dizer, não, eu não posso nem tocar. Você já tinha parado para reparar isso? Mas está aqui. E foi ali que Satanás entrou. Foi essa a brecha que ele precisava, porque aí ele entrou e ele disse, pois é. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Que esse Deus aí que criou vocês, ele é muito estranho, porque na verdade, o dia em que você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Era tudo que ele precisava para entrar. E ele entrou e ele fez a festa. Então, que nós oremos, quando tiver alguma coisa assim que realmente nos incomoda com relação ao comportamento, vestimenta, etc. e tal, que nós oremos por aquele jovem, que oremos por aquela mãe, que oremos por aquele pai. Vamos ajudar em oração, vamos segurar as rédeas junto com aquela pessoa. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós já vamos ver uma ação de Satanás bem diferente, uma ação furiosa. Tanto que no Antigo Testamento nós vamos ter apenas 4 textos que falam diretamente de Satanás e usam o termo. Na verdade, 3 usam o termo, porque em Gênesis vai falar que é a serpente. Não diz diretamente que é Satanás, apesar de sabermos que é Satanás. O segundo texto que fala a respeito de Satanás no Antigo Testamento é o livro de Jó, que é um dos textos mais difíceis para nós entendermos. E hoje eu não queria falar a respeito de Jó pela perspectiva de Jó, mas eu quero falar de Jó pela perspectiva do inimigo. Nós vamos analisar o inimigo, nós não vamos analisar Jó. Que geralmente analisamos Jó, a sua fé, a sua paciência, mas dessa vez nós vamos analisar o inimigo e a forma como o inimigo trabalha. Jó, capítulo 1, começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O texto aqui não está querendo dizer que Jó não era um homem que não pecava, que não tinha pecado. Porque todos pecamos. Não existe uma pessoa que não peque. Se alguém diz, é mentiroso. Aqui está dizendo que Jó buscava desviar-se do mal. O que o texto está nos dizendo? Eu disse que não ia analisar Jó, né? Que quando Jó era tentado, diante de uma tentação que todos nós estamos sujeitos a sermos tentados e provados, Jó buscava em Deus a força e, muitas das vezes, Jó era vencedor nessas batalhas onde ele era tentado. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas,
Versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Isso aqui mostra o papel sacerdotal que Jó exercia sobre sua família. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Prestou atenção? E num dia em que os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Satanás aqui ele é colocado como? Satanás está sendo colocado como filho de Deus. Com direito a se apresentar diante de Deus. A gente estranha. Mas onde foi que Satanás tentou a Eva? No paraíso. Ele tentou Eva no paraíso. E aqui a Bíblia está falando que Satanás é alguém arrolado como os filhos de Deus. E nesse dia, os filhos de Deus estavam se apresentando perante o Senhor para lhes dar relatório daquilo que eles haviam feito. Porque o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, muito texto hoje. A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz o seguinte: e qual dos anjos disse jamais... Não, só o 14. Não são, porventura, todos eles, os anjos... Todos eles, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? No versículo 13, ele está falando dos anjos. E qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem há de herdar a salvação? Nós herdamos a salvação. E a Bíblia aqui, ela está falando que os anjos são seres ministradores enviados por Deus para cuidar de cada um de nós, para nos ajudar na nossa jornada aqui na terra e nas nossas lutas e nas nossas batalhas. Eles também cuidam da natureza, eles também têm outras funções. E aqui no livro de Jó está falando de um momento em que eles estão se apresentando diante de Deus para prestar relatório daquilo que eles haviam feito. E entre eles, entre os filhos de Deus, apresenta-se também Satanás. Mas observe que Satanás ele não vai se dirigir a Deus, assim como nenhum dos anjos se dirige diretamente a Deus. Nem todos os anjos, aí teria que ter até um estudo sobre os anjos, têm acesso direto ali ao trono de Deus. Mas Satanás é um daqueles a quem foi dado o direito. Óbvio que é um direito adquirido antes dele cair, mas ele tinha esse direito. Ele vai perder esse direito. Quando estudamos a carta aos Colossenses, nós vimos que todo escrito de dívida a nosso respeito foi rasgado. Então, a função principal de Satanás, que é de ser acusador, ela se encerrou. Deus pergunta a Jó: de onde vens? E a resposta de Satanás é bem furtiva, né? De rodear a terra. O que nos mostra que é uma coisa que ele faz até o dia de hoje. Saiba que Satanás não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Ele só pode saber aquilo em que ele esteja ali para poder saber.
Tanto que se tivermos oportunidade de continuar o estudo, os irmãos vão ver que qual é a maior derrota de Satanás? A morte de Cristo na cruz. Porque ele morre e ressuscita. E quando ele morre ali e ele faz justificação pelos nossos pecados. É onde Colossenses vai dizer que o escrito de dívida ao nosso respeito é rasgado. E quem é que manipula para que Jesus fosse crucificado na cruz? Satanás. Então, ele cai até na sua própria armadilha. Mas aqui Deus pergunta a ele, de onde vens? E ele diz, de vaguear a terra, de rodear a terra. E Deus diz a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Quando Deus pergunta a Satanás, observaste o meu servo Jó? É óbvio que Deus, em toda a sua onisciência, ele sabia qual era o lugar que Satanás estava rodeando. Quando ele diz, eu estou vindo de rodear a terra, com certeza Jó chamava a atenção do inimigo. Pela sua fidelidade, pela sua lealdade, por tudo aquilo que está descrito logo antes ali, nos versículos de 1 a 6. E Deus sabia que havia uma curiosidade, havia uma intenção do inimigo para com Jó. E Deus então pergunta, você viu meu servo Jó? Olha a resposta do inimigo. Como é ousado. Satanás responde ao Senhor, porventura teme Jó a Deus em vão? É à toa que Jó te teme? É à toa que Jó te serve? Ele está acusando Jó. É o seu papel. Satanás, ele ganha o direito de ser acusador a partir do momento em que ele tenta Adão e Eva no paraíso e eles caem na tentação do inimigo. Nós sabemos que para o pecado, qual é o salário? A morte. O poder, a ação de Satanás está em nos acusar, em cobrar que seja cumprido a nossa morte devido aos nossos pecados. Estão entendendo? Romanos diz, todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E Satanás, ele é o acusador. Aquele que tem poder sobre a morte, nós vemos que ele não tem poder para tocar em Jó, enquanto Deus não dá a ele esse poder. Porque o poder de Satanás não está em nos matar. Satanás não pode matar ninguém. Ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade, ele não tem essa capacidade. O poder de vida ou morte está nas mãos de Deus. O poder de Satanás é acusar o homem para que se cumpra aquilo que está escrito na lei. No dia em que você comer dessa árvore, você vai passar a conhecer o bem e o mal e você vai morrer. Ali está o poder de Satanás. Aí qual é o papel dele? Está aí, ó. Ganhei mais 2. Agora eles devem morrer. Agora eles devem sofrer. E aqui é o que ele está respondendo para Deus. Por acaso Jó te serve em vão? Agora ele acusa Deus, porque olha o que ele vai dizer. Porventura, tu não cercastes de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado se tem aumentado na terra? Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e você verá que se ele não te blasfema, e não vai levantar a face contra ti. Ele é tão ardiloso que ele acusa não somente a Jó, mas ele acusa o próprio Deus de estar privilegiando Jó.
Jó não te desobedece porque o Senhor faz tudo para ele. Aí, ele tem sido abençoado, ele tem sido engrandecido, ele é o maior entre toda a terra, ele vai ser bobo de ir contra você? Ele chama Jó de falso. E ele chama o Senhor de estar dando privilégios a Jó. Esse é o papel dele. É o papel de acusador. E aí Deus vai dizer para o inimigo: eis que tudo quanto ele tem está em tuas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Imediatamente largou a reunião e se mandou para poder agir, para poder tocar, para poder provar que ele estava certo. E sucedeu um dia, versículo 13, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os servos, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos, os tomaram, e aos seus servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro, e aí é a pior de todas as notícias: e estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da terra, nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então aqui, irmãos, nós vemos a forma como Satanás age. Observe que ele vai usar meios naturais e ele vai usar também homens para atingir o intento dele de atacar Jó. Então ele usa aqui Primeiro ele usa aqui um povo, cadê? Falando, bem, primeiro é fogo do céu. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. A gente pode imaginar aqui uma tempestade de raios que caiu e atingiu ali aqueles animais que estavam no campo aberto. Então, um meio natural dele para atingir Jó. Depois ele vai utilizar aqui um povo que são os caldeus, né? Os futuros babilônicos, um povo extremamente ruim, mau, e ele vai dizer que deram contra os camelos, tomaram, mataram a todos. E ele vai usar também, lá no versículo 15, o primeiro, né, são os sabeus, que tomam os servos e ferem também um povo lá do Antigo Oriente. E por último, ele vai falar aqui que veio, não é, um vento sobre os 4 cantos da casa, o que nos faz pensar que pode ter sido ali uma espécie de tornado que veio ali sobre aquela casa, destruindo aquela casa e matando ali todos os filhos de Jó. É dessa forma que o inimigo age. Ele age por meios naturais e ele age utilizando pessoas para atacar e para atingir os seus objetivos. No entanto, continuemos a leitura do capítulo 2. E vindo outro dia,
em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. E aí, num diálogo que parece que é um copia e cola do capítulo 1, observe que Deus acrescenta: e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Deus fala, ele não me negou, ele não blasfemou contra mim. Você me incitou sem causa, sem motivo. Aí Satanás continua, porque ele não é de desistir. E isso é algo que nós precisamos entender a respeito do inimigo de nossas vidas. Ele não desiste facilmente. E geralmente, irmãos, é logo após uma grande vitória que nós caímos numa grande derrota. Porque muitas das vezes nós não ficamos atentos àquilo que ele pode fazer. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele. E tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ele usa um ditado para Deus. Pele por pele. E eu mostro para você que o homem é um ser egoísta. E que tudo que o homem deseja é o seu próprio cuidado. E isso, irmãos, é a maior blasfêmia que nós podemos cometer contra Deus. A maior idolatria não é quando nós adoramos um outro ser. A maior idolatria é quando nós adoramos a nós mesmos. E é isso que Satanás está dizendo para Deus. Pele por pele. E eu mostro que quando você tocar em Jó, o negócio muda. É porque até agora você tocou naquilo que não era ele. Você tocou em outras pessoas, você tocou nos seus pertences, mas toca nele. Me permita tocar nele e você vai ver que ele cede. E Deus permite, Deus vai dizer: eis que ele está em tuas mãos. Arrepia, né? Porém, guarda a tua vida. Deus dá e ele segura. Ele não tem poder e autoridade se Deus não o der. Se Deus não permitir, ele não pode tocar. Ele está em tuas mãos, só não toca na vida dele. E aí a gente sabe que Jó é acometido de diversas chagas, e ele pega um pedaço de caco para se coçar, e ele fica sentado lá, e aí vem todo o desenrolar da história, dos seus amigos, e tudo mais. Satanás, ele pede autorização a Deus para poder tocar. Exemplo semelhante a gente vê no Novo Testamento. Porque Jesus diz para Pedro que Satanás pediu a Deus para cirandar com a tua vida. Mas olha o que Jesus complementa. Quem pode complementar o que Jesus fala? Mas eu? Caramba, ninguém sabe. Satanás pediu a Deus para cirandar com a sua vida, mas eu roguei ao Pai por ti.
Satanás, ele estava ali rondando e ele viu Pedro e ele disse: eu quero provar Pedro, eu quero testar Pedro. Eu vou mostrar que Pedro não é tudo aquilo que ele pensa que ele é. E, de fato, Pedro cai ali na provação, ele nega Jesus, mas a gente vê que Jesus roga ao Pai por Pedro e logo após ali o Pentecoste, no Pentecoste é como se fosse outro Pedro. No passar de 40 dias, ele se transformou numa criatura irreconhecível. 40 dias após a morte de Cristo, Pedro é outra pessoa. Diante ali da multidão, Pedro se levanta e ele prega e a Bíblia diz que 4.000 almas se convertem. Aquele Pedro que teve medo e negou Jesus, agora se põe diante de uma multidão e proclama o Evangelho. Irmãos, nós precisamos entender esse ponto. Existem vários aspectos e eu não vou poder me reter muito neles, porque precisamos encerrar, senão fica sem um desfecho. Mas é muito curioso nós entendermos que o livro de Jó é o primeiro escrito bíblico. O primeiro livro que foi escrito da Bíblia foi o livro de Jó. Falando a respeito da paciência, do comportamento de Jó, mas falando também a respeito daquilo que o inimigo pode fazer, mas também a respeito daquilo que Deus faz, e esse é o ponto principal. Porque, irmãos, Jó, ele teve paciência, mas quando a gente chega lá para o final, nos últimos capítulos, a gente vai ver que Jó, ele vai pedir uma audiência com Jesus, uma audiência com Deus. Ele vai dizer: eu queria poder estar com Deus, porque aí eu falaria com Ele a respeito do que está acontecendo comigo, e eu questionaria Ele a respeito do que está acontecendo comigo. O que Jó está falando está desproporcional o castigo que eu estou recebendo, seja lá que pecado eu tenha cometido. É isso que Jó vai falar ali com os amigos dele, porque os amigos sentam e eles falam: Jó, fala o que você fez. Porque dentro da cultura você é abençoado se você for bom e você não é abençoado, você é castigado se você for mal. E isso vai no nosso pensamento, é só a gente estar diante de um problema. A primeira coisa que vem é: eu não merecia isso. Eu não merecia estar passando por isso. Porque nós temos sempre aquela sensação de superioridade a respeito de nós mesmos. E não buscamos entender que por trás daquilo que está acontecendo conosco existe um propósito divino. Não se trata de você, se trata da obra de Deus. Daquilo que Ele quer operar por meio de sua vida. E Jó, ele diz: eu queria ter uma audiência com Deus. Não é um tribunal? Eu queria estar diante desse tribunal e eu ia colocar para Deus: está desproporcional o meu castigo. E a Bíblia diz que Deus vem. Ele vem num rodamoinho e ele vai dialogar com Jó. Mas entenda que eu e você sabemos o porquê Jó passou por tudo isso, mas Jó não fica sabendo. Olha como somos privilegiados de termos a palavra de Deus, podermos estudar e podermos entender aquilo que está se passando, que se passa ou passará em nossa vida. Jó
não soube por que ele passou por tudo isso. Por que ele perdeu os filhos, por que ele perdeu os bens, por que ele ficou doente. Deus não responde. O que Deus diz para Jó é o seguinte: tá bom, Jó, você quer me perguntar algumas coisas, você quer saber por que você está passando por tudo isso. Eu vou te responder. Mas antes de eu te responder, você vai me responder algumas coisas. Se você me responder, eu te respondo. E aí Deus pergunta para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava quando eu criei o sol, quando eu criei a terra com a sua rotação perfeita? Quando eu criei o distanciamento perfeito entre os planetas, entre as estrelas, entre os cosmos? Onde é que você estava quando eu criei o homem na sua perfeição? Com todos os seus órgãos, com tudo interligado, com todos os... Irmãos, as estações, o tempo, o dia, o descanso, Ele cuidou de tudo. Ele cuidou de tudo. Ele nos deu a noite para que pudéssemos descansar, nos deu os dias para que pudéssemos trabalhar, nos deu a estação para que produzisse os frutos no tempo certo. Onde é que você estava? E Ele pode estar perguntando para você hoje, que está num momento de aflição, num momento de angústia, numa tribulação, Ele está te perguntando: onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Você acha que eu não sou um bom administrador? Porque do momento que eu acho que eu tenho o direito de perguntar: ei, eu estou aqui, você não acha que está um pouco exagerado o que você está fazendo comigo? Você não acha que 3 anos de pandemia é muita coisa? Você não acha que tanto tempo desempregado é muita coisa? Você não acha que um filho perdido, um filho viciado e outras situações que possam acontecer é muita coisa? Você não acha que o desmoronar da minha família é muita coisa, que está demais a carga para mim? Como a gente ouve isso? Como a gente ouve isso? Dentro dos gabinetes, as pessoas reclamando: está pesada, a carga está pesada. Ele não disse que a gente não teria carga, Ele disse que Ele carregaria elas conosco. E quando Ele começa a perguntar para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei o monstro Leviatã, quando eu fiz não sei o quê, quando eu fiz não sei o quê? E aí a gente vê Jó. Jó vai falar: Senhor, Senhor, pode parar, Senhor. Pode parar. Não precisa me responder nada. Não precisa me responder nada. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, agora te veem os meus olhos. Em algumas versões dizem: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Irmãos, ser crente é isso. Ser crente é isso. Ser crente não é você saber por que as coisas estão acontecendo na sua vida. Ser crente é você saber que existe um Deus que cuida de você, que tem controle e que nada toca em você se Ele não permitir. Amém? Saber, querer ter entendimento de todas as coisas, não é ter fé. É
saber que Ele cuida. Ô, irmãos, e essa é a maior certeza, é a melhor certeza que podemos ter. Nós vivemos numa sociedade, até mesmo as nossas igrejas, elas estão tão contaminadas por aquilo que, pelo hedonismo da nossa sociedade, que a gente inverte tudo. É o meu cuidado. As nossas orações são para os nossos próprios benefícios. Deus oferece o próprio Filho para morrer no Calvário, para que você possa ter vida eterna. E você fica injuriado com Deus, porque Ele não te deu um carro zero. Porque Ele não te deu a garota que você queria. Porque você não passou para a faculdade que você queria. Isso porque você também não estudou, né? Entre outras coisas. Que esse é outro ponto também. Nós somos provados sim pelo inimigo, mas temos muita responsabilidade também. Vamos nos